Hoje eu gostaria de falar da palavra do ministério de Jesus. A transformação do homem através de Jesus. Você já foi transformado? Amém. O ministério de Jesus é a coisa mais linda que existe na terra. A palavra de Deus é maravilhosa, todo o conjunto. Mas quando você fala de Jesus, há um esplendor. O homem perfeito, o homem Deus que se tornou homem, igual eu e você, veio à terra para transformar jovens, crianças e idosos, para transformar o mundo pecaminoso, o mundo perdido, para o mundo melhor. Então, se nós queremos um mundo melhor, precisamos pregar Jesus. Todos os momentos e oportunidades que nós tivermos, vamos falar de Jesus. Vamos falar do seu ministério. Mas antes de continuar a palavra, eu queria que os irmãos aqui me auxiliassem a colocar, se possível, aqui na TV também, Mateus 3, versículos 13 ao 17, vai falar do batismo de Jesus, onde tudo iniciou. Embora Jesus já atuava liderando um grupo de rapazes, né, porque ele já foi sempre líder, aprendeu com seu pai a construção. Alguns falam que ele era carpinteiro de fazer móveis, mas não seria isso, seria fazer telhados de casa. Outros falam pedreiro, né, o construtor. Mas o importante é que Jesus estava sempre construindo. 13, tá? 13 até o 17. Isto. Então vamos ler esses versículos, que é o batismo, onde iniciou, né, o verdadeiro ministério. Iniciou o ministério ali após o batismo. E nós vamos encaixar isso em nossas vidas. Amém? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O 17. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus pode olhar para você e dizer: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer? Creio que sim. Nós temos tentado fazer a vontade de Deus. E Jesus, então, ele começa seu ministério. Jesus foi o maior pregador e será de todos os tempos. O seu ministério é repleto de ensinamentos para as nossas vidas. Na Judéia, Jesus nos ensinou a sermos separados. Precisamos ser separados para a santificação. Então vamos analisar, vou falar de 3 lugares, 3 regiões. Vamos imaginar que são as nossas regiões, as fases das nossas vidas, tempo de nossas vidas. Como passamos por essas etapas, como Jesus passou. Na Judéia, ele nos ensina que precisamos, para ser um líder, precisamos ser separados. Você não é só líder na igreja, mas você que é pai, mãe, avô, tias, às vezes cuida de alguém, tem uma responsabilidade, você já é um líder, você precisa ser separado. E ele nos ensina que para sermos líderes, precisamos suportar o peso. Então o líder é o suportador de peso. Jesus nos ensina em Lucas 22:42, coloca por favor, Lucas 22:42, Jesus, ele se sentiu abandonado, ele sentiu dor, ele sentiu traído, ele se sentiu desamparado, mas o Senhor estava com ele. Provavelmente alguns de nós já passou por essa etapa, sentiu desesperado, triste, abandonado, traído, sofrido, com dor, sozinho. Jesus passou por isso. E ele disse assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos dar graças ao que Deus já nos deu, agradecer por um fato, por uma questão que está acontecendo na nossa vida, que às vezes até está nos prejudicando, mas está nos ensinando. São momentos difíceis. Aqui Jesus estava aprendendo a sentir dor, a sentir a traição, porque ele foi traído logo após, ele foi crucificado. Então, na Judéia, eles nos ensinam que para ser líder, precisamos primeiro nos separar. Separar-se no sentido de santificar. O que é santificar? Não é ser perfeito, mas se afastar do mundo mundano, não das pessoas, mas das práticas do mal. Aquilo que você fazia antes não faz mais. Se eu furtava, não furto mais. Se eu roubava, não roubo mais. E outras coisas. Eu preciso ser transformado através de Jesus.
Então a santificação me faz afastar esses males. E como eu me santifico? Obedecendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra, falando da palavra do Senhor. Vamos ver Lucas 11, 27 e 28. Ele vai nos ensinar. Olha que Jesus, o grande Jesus, será que se fosse nós, como nós sentiríamos no lugar de Jesus? Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aqui Jesus está colocando que a obediência à palavra de Deus é muito mais importante, não só ouvir, mas obedecer é mais importante que a família. Porque quando eu obedeço à palavra de Deus, eu vou amar a minha família, eu vou amar os meus irmãos, eu vou ter comunhão com os irmãos, eu não vou ficar mais brigando com os irmãos. Não vou ficar fazendo mais encrenca, arrumando confusão. Porque tem crente que adora caçar confusão. Verdade ou mentira? Mas precisa ser transformado. Eu gostava de arrumar umas confusõezinhas quando eu era lá no início do Evangelho. Mas eu fui aprendendo. Quem me conhece de 20 e poucos anos atrás sabe. Mas não é porque eu queria? Não, porque era o meu hábito, o meu costume. Eu tinha outros costumes. Por isso, quando nós vamos nos casar, a gente não sabe de onde a pessoa veio. Porque eu nasci lá em Minas Gerais, por exemplo. O estado mais bonito do Brasil. A minha cidade não é a mais bonita, mas é a mais bela. Brincadeira, minha cidade é bem simples. Eu fui lá uma vez na minha cidade. A Beth até foi comigo, foi em 2011, né? O Gabriel era pequeno. Então nós fomos lá. Só que eu nasci, fui para o Paraná, vivi no Paraná, tive os costumes do Paraná, vim para São Paulo, comecei a pegar a cultura de São Paulo e conheci a Beth. Totalmente diferentes, costumes, tradições, família, gostos. E nós nos casamos. Só que tem um problema, irmãos, nós nos casamos sem Jesus. E quem casa sem Jesus tem problemas sérios na vida. Ele não vai conseguir resolver. Ele vai viver até a pessoa morrer, mas vai ter problemas, dificuldades. Não que você tem Jesus e casa não tenha dificuldade. Tem. Mas nós estamos o quê? Obedecendo a palavra de Deus e aprendendo e suportando as aflições que vêm, como Jesus suportou, nos ensinou, como líderes patriarcais ou matriarcais de uma casa, ou liderança dentro de uma igreja. Porque a pressão vai vir, o peso vai vir. E há dois tipos de peso aqui sobre o cristão: a responsabilidade cristã e o testemunho. Porque quando vem o peso, ou você foge ou você aguenta. Aí eu preciso mostrar minha responsabilidade cristã. Eu sou um cristão, virar o peso, mas em tudo vou dar graças. Então nós precisamos dar graças em tudo, irmãos. Se eu não me engano, Efésios 5:20, dai graças em todas as coisas em Cristo Jesus. Nós precisamos suportar. Então, quando nós vamos nos casar, a primeira coisa que nós fazemos é convidar Jesus. Então, na Judéia, Jesus nos ensinou muitas coisas. Ele nos ensinou a obedecer a palavra. Ele nos ensinou a ter alegria, a verdadeira alegria. Vamos ver Lucas 7:38. Lucas 7:38, Jesus nos ensina também como nós podemos ser alegres. Se pôs atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Quando eu estou na tristeza, na angústia, essa mulher estava assim. Ela não foi procurar pessoas, ela foi procurar quem? Jesus. Então, quando eu estou aos pés de Jesus, eu posso chegar aos seus pés chorando, mas vou levantar-me alegre, com esperança de ter uma vida melhor, com esperança de vencer os obstáculos, com esperança de ter algo que a palavra me promete, que a palavra de Deus vai ser cumprida na minha e na tua vida. Então, muitas vezes nós chegamos ao Senhor chorando, tristes, mas a palavra de conforto vem, a palavra de ânimo vem, a palavra de esperança vem, porque Jesus, ele nos ouve e sempre vai dar uma resposta boa para nós. Então, está triste, irmãos? Está com dificuldades? Vai aos pés de Jesus. Faça como essa mulher. Chore, clame, peça, implore. Jesus vai dar, porque o olhar de Jesus está sobre a sua igreja. E quando eu estava falando de casamento, Jesus gostava de festa, não gostava? Vamos dar uma olhada em João 2. Aqui eu falei da Judéia. Não sei se serviu para a tua vida, uma parte da sua vida, mas Jesus vai para Galileia. E o primeiro milagre público, porque eu creio que Jesus fez outros milagres,
fez muitos milagres, mas o primeiro público Deus escolheu justamente o casamento. Eu creio que o casamento, essa passagem bíblica, deve ser a mais famosa da história da Bíblia, deve ser a mais famosa no mundo, porque o casamento está no coração de Deus. A família é o berço de tudo. Família é algo que Deus gosta, que Deus quer guardar, que Deus quer conservar. Nada vai impedir de tomar a família de você, a não ser que você permita. Mas nós não vamos permitir no nome de Jesus. Então vamos ver João 2:1 até o 6. Por quê? Jesus foi a um casamento. Quem vai casar brevemente aqui precisa convidar Jesus. Pode convidar toda a igreja, todas as famílias, mas Jesus precisa ser o primeiro. Esse casal lembrou de Jesus. O problema é que Jesus não estava na Galiléia, ele estava em Betânia, 90 quilômetros distante. Vamos ver, então está escrito aqui. Vamos ao texto? Já está aqui. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Olha que bênção. Se você é amigo de Jesus, você também é convidado. Glórias a Deus, né? Então Jesus foi. Tendo acabado o vinho, a mãe dele... Não, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes, ou 6 talhas, de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Até aqui. Eu gosto mais de talhas. Talhas, irmãos, eram algo bem grande assim, e notem o texto, era de ferro, não era de barro. Ferro, por quê? Porque ele resiste mais, ele não permite impurezas. Mas vamos discorrer sobre isso. Então, Jesus estava onde? Na Betânia, ou em Betânia, e ele foi convidado para o casamento. 90 quilômetros. Vamos imaginar agora aquela viagem dos discípulos e mais algumas pessoas. Passei você e o Senhor Jesus agora. Você estava em um lugar que você começou a pensar em viajar com Jesus? Eu já. Você já? Só eu? Você também, Marlene? Várias pessoas aqui. E os discípulos tiveram o prazer, Iramaia, de viajar com Jesus. 3 dias, 90 quilômetros. Hoje a gente faz 1h30 de carro, ainda pagando pedágio. Mas Jesus não precisava pagar pedágio. Ele foi caminhando pelo deserto, subindo, descendo, descansando, no sol muito quente, nas árvores, contando histórias. Imagina isso. Ouvindo histórias de Jesus. A coisa mais gostosa que tem, irmãos, é você passear com alguns irmãos ou com sua própria família, ou um bate-papo aqui na igreja, às vezes nós temos, por isso que a comunhão é importante. Jesus gostava de comunhão, andando, falando da palavra de Deus, ele ensinando aquelas pessoas, que seriam os seus discípulos futuros, aqueles que iriam espalhar o evangelho, e nós vamos continuar espalhando o evangelho. Por isso nós precisamos ouvir os discursos, as histórias de Jesus, os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. E eles foram caminhando, imagina, aquela situação. Eu lembro numa vez aqui, irmãos, há muitos anos atrás, nós fomos para Curitiba, o Jean também estava, o pastor Valmir, o pastor Sérgio. Essa viagem foi legal, mas a melhor viagem nossa, você deve lembrar, para mim, né? Para mim fomos para Belo Horizonte, lembra? Foi eu, você, o pastor Valmir, o pastor Sérgio, o Alessandro, agora pastor Alessandro, e o Alessandro que tocava aqui da Gênesis, o Everton, irmão do Anderson, alguns aqui lembram, a igreja foi muito renovada, e mais um menino, eu não me lembro o nome dele agora. Fomos em 8 para lá, 4 em cada carro. O carro do Alessandro, ele fomos o carro dele, estava já mais idoso, mais velhinho. Quando chegava a 70, 80 por hora, balançava tudo, até os documentos balançavam, irmãos. Todos desalinhados. E o pastor Sérgio com o carrão dele passava que nem um foguete por mim. E se escondia no mato, verdade? E a gente ria demais, né? Dentro do carro, as histórias. Foi uma viagem, eu sempre falei, foi uma viagem entre irmãos, a mais maravilhosa. Porque a gente não falava palavrão, a gente não falava nada, a gente falava da palavra, falava da expectativa, falava da igreja, falava deles passando, e eles muito sérios no carro, né? O Emerson era mais sério, o Sérgio dirigindo, o pastor era mais tranquilo, né? E nós ali brincando, conversando, rindo, só tinha... O mais sério era o Gelo, mas mesmo assim brincava. E nós fomos, chegando bem lá na frente, o carro do Sérgio acho que furou o pneu. E nós, com o nosso documento tremendo, passamos. Viagem maravilhosa, irmãos. Chegou um momento aqui na Fernão Dias, o Alessandro estava dirigindo, o pastor Alessandro agora, só para vocês se definirem quem é, de 2.
Estava numa curva 45, 50 por hora. Eu falei, meu amigo, você estava na Fernão Dias, não estrada, você não estava baixo. É mesmo, vamos acelerar. Por quê? Nós estamos tão descontraídos, tão tranquilos. Você estava junto, você sabe. Só que teve um momento, nós chegamos e nós fomos hospedar numa missão, onde tinha as missionárias. E à noite saímos. Oi? Missão Amei, né? E nós voltamos, aconteceu um evento, me deu a unção do riso. Quem teve a unção do riso aqui? É a unção do riso que chama? Que você começa a rir, começa a parar? Não sei o que houve. Que contaram lá no quarto, estavam nós quatro. Eu comecei a rir, e eu não conseguia parar. E começou a fazer muito barulho. Aí o pastor, com aquela calma dele, Zé Carlos, para de rir, tá incomodando as missionárias. Ah, tá bom, eu corri pro banheiro. Aí piorou, porque o banheiro dava pro quintal das missionárias. Ele correu lá, e não, pior. Gente, foi muito legal. Por que eu tô contando isso aqui, irmãos? São fases das nossas vidas. E esses discípulos tiveram uma fase maravilhosa com Jesus nessa viagem. Olha a nossa viagem, como foi. Depois jantamos juntos, fomos para os cultos juntos, andamos juntos. Foi uma celebração maravilhosa. Não vou contar toda a história, porque aqui não é a nossa história, é a história de Jesus. Mas eu creio que você tem alguma história para contar. Então, mulher, venha no dia 5, dia 8 de maio, e conte as histórias que Jesus fez na sua vida. Conte os milagres que Jesus fez na sua vida através da comunhão, através de uma oração, através de uma intercessão de uma irmã ou de um irmão. E nós a mesma coisa. Então eles estavam viajando juntos, e alguns pesquisadores dizem que Caná ficava a 90 quilômetros, já falei, de Betânia, e a chegada de Caná é um lugar muito legal, um lugar de vinhedos, por isso o bom vinho. E à beira da estrada havia palmas, cactos espinhosos, e o cacto é uma planta que resiste a tudo, irmãos. Cacto, quando a gente corta, sai água. Eu acho que é por isso que tinha por ali também. E havia uma fonte muito boa de água. Cremos, eu creio, que foi essa fonte que Jesus mandou pegar a água. Só que tem um detalhe, irmãos. Fonte, só Jesus tem. Poços, a sociedade inteira vai te oferecer. Mas a água não é boa. Talvez seja mais difícil pegar a água da fonte, porque é caro pegar coisa boa. Mas poços, qualquer um pode te oferecer. Mas água que transforma a vida, só Jesus. Água que mata a sede, só Jesus. Por isso nós precisamos buscar a água na fonte certa. Lá naquela região não chovia, então eles cavavam as pedras, faziam pequenas cisternas, Rosana. Aí vinha chuva, eles colhiam aquela água. A água da chuva é boa para até tomar banho, lavar alguma coisa, mas para beber não é, ela é tóxica. Então toma cuidado de quem vai te oferecer água para você beber. Você pode estar bebendo água tóxica, você pode estar bebendo água com impurezas que vai fazer mal para a tua saúde. Preste atenção, busque a água certa que é a fonte de Jesus. Busque a água certa de um homem e de uma mulher de Deus, um santificado, um separado, para te oferecer uma oração, para pôr a mão na sua cabeça. Não permite qualquer um pôr a mão na tua cabeça. Você não sabe de onde está vindo essa fonte ou essa água. Se a água é da fonte ou se é do poço. Se for do poço, certamente vai ter impureza, vai te fazer mal. Cuidado. Então, Jesus provavelmente mandou buscar água da fonte, irmãos. Coisa linda, maravilhosa. Muito legal, não é verdade? Só que a casa, lá já estava o noivo e a noiva. Talvez desesperados, porque quando você tem uma responsabilidade numa festa, você fica preocupado. Vai faltar alguma coisa? Está faltando? Vai dar tudo certo? Todos os convidados estão aqui? Todos atendidos? Você que já fez uma festa sabe disso. Você tem uma preocupação. Será que vai dar? A maionese? Será que essa carne que eu comprei vai dar certo? Os refrigerantes, está tudo em ordem? Você não fica assim? Eu fico. Eu vou fazer uma festa, fazia, né? Mesmo aqui o churrasco, preocupado. Vai dar certo? Vai dar certo. Mas vai faltar? E os noivos provavelmente estavam assim. E realmente faltou. Faltou o quê? O vinho. Porque a festa demorava 7 dias, uma semana. A nossa festa dura 3, 4 horas, né? 5 horas. Lá era a festa para começar no domingo e terminar no outro, no sábado. Olha que coisa linda. Eu preciso de uma festa dessa. Se você fizer uma festa dessa, me chama. Fazer um jejum bem abençoado, depois eu vou para a festa. E Jesus chegou na festa. Glórias a Deus. Quando Jesus chega, imagina quando o mestre falou para os noivos, olha, o vinho acabou. Já passou por isso? Na sua festa, o refrigerante acabou. Corre lá para comprar, não é assim? É assim. Aconteceu. Mas Jesus estava ali. Pensa, Pastor Carlinhos, no olhar de Jesus para os noivos. Pense agora, o olhar de Jesus para a sua situação. O olhar de Jesus para a sua necessidade.
Olhar de Jesus para os seus choros na madrugada, as suas perda de sono. Às vezes não conseguiu dormir, preocupado. O olhar de Jesus está sobre você nesta manhã. E ele olha para os noivos com compaixão e chama as pessoas para buscar água nas talhas ou para pôr água nas talhas. Só tem um detalhe, irmãos, para entrar na casa haviam 6 talhas, está dizendo aqui, de pedra. Eu já disse que não era de barro, porque o barro ele pode adquirir alguma impureza, mas a pedra não, tem mais firmeza, deixa puro. E então Jesus pede, então essas talhas estão ali na frente da casa, para quê? Ele tinha duas situações aqui. Primeiro, para lavar as mãos, lavar o rosto e os pés. Jesus quer que eu e você sejamos limpos, lavemos as mãos, lavemos os rostos e os pés para receber as pessoas. E esta questão representa a igreja. Eu e você somos igreja, não. Nós precisamos estar limpos, puros, purificados para receber os novos que estão chegando. Nós queremos arrumar a igreja, fazer tudo bom, mas vai chegar pessoas novas, precisamos estar limpos, purificados, santificados, para que essas pessoas notem que nós somos uma igreja que vai valer a pena a pessoa chegar, entrar, porque de nós vai fluir águas vivas. Porque Jesus disse, quem crê em mim fluirão águas vivas, limpas, transformadoras. Eu preciso ser transformado através da palavra de Jesus, através de Jesus, você precisa para transformarmos pessoas. E Jesus, então, manda encher as talhas de água. Só que tem um detalhe, irmãos, para encher as talhas, elas precisam estar limpas e vazias. Como você está nessa manhã? Está cheio de você mesmo ou está vazio? Está preparado para receber o novo de Deus? Ou está cheio, não tem mais espaço para o Senhor? As talhas precisam estar vazias. As talhas vazias, se eu estiver vazio, Deus vai me encher do poder, da autoridade que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Então aqueles homens foram lá e encheram as talhas. Jesus transforma aquela água em vinho. Vinho não representa só a bebida alcoólica, mas naquela época representava a alegria. Então os noivos foram honrados. Porque Jesus viu neles que eles se esforçaram. Eu e você, a nossa igreja é uma igreja esforçada, por mais dificuldade que nós passarmos, Jesus vai ver o nosso esforço e vai multiplicar aquilo que nós temos. Vai multiplicar o que nós estamos fazendo em prol da sua palavra. Porque Jesus multiplicou ali. Jesus fez algo novo. Então Jesus vai fazer algo novo em nossas vidas. Para isso precisamos estar prontos, vazios, nos esvaziar de nós mesmos, para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Na Galileia, Jesus fez tantas outras coisas. Mas ele continuou caminhando, ele foi muito perseguido por todos os lugares que passou. Em Pérea, é um outro lugar, a terceira fase de Jesus. Nós já estamos na terceira fase. Qual fase você se enquadrou aqui que eu falei? Mas em Pérea era um lugar mais tranquilo, menos perseguição. Não havia tanta perseguição. Muitas vezes, irmãos, nós temos que estar aqui do meio para ir para alguns lugares descansar um pouco a mente. Mas Jesus continuou fazendo curas, dando conselhos, ensinamentos, Gabriel. Ele não parou, ele só descansou um pouquinho. Muitas vezes eu e você vamos ter que recuar um pouquinho, descansar, mas nunca, jamais pararemos de falar da palavra de Deus, ensinamentos, aconselhamentos, conselhos bons. Talvez você dê um conselho para uma pessoa e ela nunca vai saber. Ela vai saber e você nunca vai saber. Ela vai ser abençoada e talvez você não saiba. Para a honra e glória do Senhor Jesus, infelizmente, meu amigo, um cliente meu de 32 anos, ele faleceu este ano. Mas eu fui conversar com ele em dezembro, nós conversamos, e ele falou, Zé Carlos, eu me lembro de um conselho que você me deu há mais de 20 anos atrás. Foi uma bênção na minha vida. Eu não lembrava nem o que eu tinha falado para ele. Eu falei, não me lembro. Ele falou, mas você me deu um conselho que valeu mais que dinheiro, porque para mim foi bom. Glórias a Deus, você também pode ter dado um conselho para uma pessoa muito importante. Jesus, mesmo num descanso, mesmo fugindo da perseguição em Pérea, ele continuou abençoando as pessoas. Lá em Pérea, Jesus abençoou as crianças. Vinde a mim todas as crianças, lembram? Ele abençoou as crianças. Ele falou da parábola do jovem rico. Ele falou tantas as coisas, tantos ensinamentos. Talvez em Pérea,
você esteja agora, você já esteja mais maduro espiritualmente, é o momento de você aconselhar, não é mais momento de eu pedir conselho, não, que eu não vá pedir. Esses dias eu fui me aconselhar com uma pessoa, falar com ele de um evento que aconteceu na minha vida, foi bênção a nossa conversa. Então eu posso fazer isso porque eu respeito a pessoa e acreditei que ele poderia me dar um bom conselho. Então se você acredita nessa pessoa, vá pedir o conselho, você vai receber o conselho. Bom, então irmãos, nós não podemos parar de falar da palavra. Jesus não parou de falar da palavra. Mas ele precisava retornar para a Judéia. E Jesus, ele gosta de comunhão, lembra que eu falei? Vamos ver um texto que ele está em uma comunhão. João 12, 1. João 12, 1. Então nós precisamos fazer comunhão. Inclusive, se você quer fazer um almoço bem gostoso, eu estou disponível hoje. Já olhei, minha agenda está livre. Olha, fique tranquilo. Eu vou levar minha comitiva. E olha que Jesus fala lá em Pereira, ele vai retornar. E ele retornou. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Vamos continuar, vamos ao 2, para te entender melhor, né? Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Olha que bênção, irmãos. Enquanto vocês vão preparar o almoço, eu vou estar à mesa esperando, conversando com o anfitrião. Pode ser você também o convidado, né? Aí vai ser você, não vai ser Deus. Então, Jesus gosta de comunhão, irmãos. O líder, presta atenção, o líder que não gosta de comunhão é altamente reprovado por Jesus. Porque é na comunhão que há santificação. É na comunhão que há libertação. É na comunhão que há alegria. É na comunhão que você pode confessar o seu pecado. Ou não, ou confessar suas bênçãos. Então, irmãos, nós precisamos de participar do ministério de Jesus de acordo com a sua palavra, não de acordo com a minha vontade. É lógico, eu preciso gostar de fazer, porque se eu não gostar de fazer, se eu tenho um dom de fazer, não adianta, não vou agradar. Mas se eu tenho, eu fui almoçar uma vez num restaurante lá em Suzano, um primo meu que me levou lá, e eu não conhecia, e aquele fogão a lenha, e o almoço foi tão saboroso, tão gostoso, a comida tão boa, que eu quis saber quem era a pessoa que fazia. Era uma senhorinha magrinha. Magrinha também faz comida boa, irmãos. É. E eu falei assim, minha senhora, parabéns por essa comida, muito boa. Vou tentar imitar a voz dela. Ela falou assim, é o amor, meu filho. Porque ela era bem senhorinha. Eu falei, parabéns, porque ela fez com amor. Então, irmãos, tudo que eu fizer com amor vai prosperar. Tudo que você fizer com amor vai prosperar. Tudo que você fizer com amor vai prosperar. Por isso o Evangelho de Jesus prosperou, porque ele fez com amor. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Não faça com amor. Agora, se eu pedir algo para você fazer outra pessoa e você não tem aquela aptidão, explica. Faça para uma outra pessoa que tem. Ele vai fazer outra coisa que você foi chamado. Daí você vai fazer com amor, vai prosperar. É assim que funciona o Evangelho. É assim que funciona a palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos tudo para crescer em Cristo Jesus. Temos tudo para sermos transformados em Cristo Jesus. Jovem, não perca a oportunidade de ser transformado agora. Não perca a oportunidade de crescer na presença de Deus agora. Porque vocês são não o futuro dessa igreja, mas o presente da igreja. Nós seremos relembrados um dia. Contado a minha história por você, porque você ouviu essa história hoje. Então nós dependemos de renovação dentro da igreja, como Jesus dependia de renovar seus discípulos. Então é necessário termos esta compreensão. E indo para o encerramento, senhores músicos, Hebreus 12, 14, vamos dar uma olhada. Hebreus 12, 14 nos mostra o verdadeiro significado da santidade e da transformação do homem através de Jesus. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos de buscar a santificação. Não sou eu que está falando que quero que eu seja santo, que você seja santo. Como eu disse aqui, não é ser perfeito, mas é fugir das coisas do mal, é fugir do maligno, é fugir das pessoas que não querem praticar o bem. Tem muitas pessoas que praticam o bem, mas tem outras que não. Então eu não posso me ajuntar, me aliar a elas. Senão serei igual a elas. Então eu preciso de santificar para agradar a Deus. Amém?